Buenas, buenas. Aproveitando o dia friozinho para dar uma passeada aqui por Buenos Aires. Agora eu tô aqui no bairro Recoleta, é um bairro bastante conhecido aqui na cidade. E aproveitando esse dia livre, né? Para conversar um pouquinho. Quero ver se eu continuo com o que eu tava falando no vídeo anterior sobre algumas curiosidades que a gente consegue encontrar, ou observações, né, entre a nossa cultura, a cultura brasileira versus a cultura argentina. No outro vídeo eu tava falando um pouquinho sobre algumas observações não muito comuns, pelo menos desde o meu ponto de vista. Elas são reais, talvez você tenha uma opinião diferente ou uma experiência diferente da minha. Como eu falei no vídeo anterior, tem muito a ver com a nossa criação, com o contexto onde a gente cresceu, né? Mas comparando a cultura deles com o meu contexto, isso sim é real. Agora, por exemplo, a questão das crianças andarem longe dos pais. Olha, andam soltos. A questão das crianças também ficarem sentadas nos ônibus, né, enquanto que os adultos estão de em pé, que é algo um pouco diferente pra gente. Também é algo curioso. E hoje eu queria falar sobre algumas outras curiosidades. Já faz 8 anos que eu moro aqui na Argentina e muitas dessas coisas eu já incorporei, digamos. Então pra mim não são mais curiosidades. Tô aqui na Avenida Santa Fé, que é uma avenida bem conhecida aqui na cidade. Uma das principais avenidas aqui de Buenos Aires. E bom, que nem eu tava falando, algumas coisas eu já tenho incorporadas, né? Eu já me acostumei depois de tanto tempo. Eu tenho que me esforçar um pouco pra lembrar ou pra voltar a ver com outros olhos, né? Mas tem uma que eu sempre encontro quando eu procuro sobre curiosidades da Argentina, da cultura deles, enfim. Uma que sempre aparece é a questão do banho, né? Do banheiro. É verdade, eles costumam jogar o papel. Vai estar numa rua um pouco menos transitada aqui, que é mais fácil. Mas eles costumam jogar o papel dentro do vaso. Eles não têm o lixinho. Então é algo muito comum aqui. Algo que eu achei muito estranho no começo. Eu achava que ou a pessoa tinha tirado pra lavar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fui morar com uma família de argentinos e não tinha o cestinho, né? O lixinho. Aí eu sabia o que eu fazia com o papel. E eles jogavam direto dentro do vaso. E pra nós é uma coisa estranha, né? Até hoje eu não uso. Mas sempre que eu vou na casa de algum amigo que é daqui, ou alguém, né, que já tá aqui faz muito tempo, eles também não costumam ter. Na verdade, se a gente vai em alguns restaurantes ou alguns lugares, bares, né, eu já vi que do lado do vaso tem um cartazinho dizendo: por favor, jogue o papel no vaso e dê a descarga. Então, pra gente é uma curiosidade, é algo que sim é real e sim olha, eu tinha falado das crianças andarem soltas. Isso aqui é uma rua tranquila. Imaginem numa avenida como a Santa Fé. As crianças andam soltas. Outra coisa que eu achei estranha no começo, e talvez muitos brasileiros também acham quando eles chegam aqui, é a questão do dinheiro, tá? Aqui eles não é normal que a gente nem pechinche, ou seja, a gente não pede desconto
pra nada. E muito pelo contrário. Na verdade, a gente tem que deixar propina, gorjeta, né? Que eles chamam de propina aqui. Que é uma palavra que é até meio confusa pra nós. Mas sim, a gente deixa gorjeta. Então todos os cafés, cafés, restaurantes, tudo que a gente vai fazer, é comum a gente deixar gorjeta. E no começo é um pouco chocante, ainda mais se tu não viajou tanto, ou se não foi pra algum outro país que tem esse costume. Pra gente é um pouco chocante, né? Essa questão de deixar dinheiro nos lugares. Então a gente costuma deixar entre 10% e 20%, dependendo do quão satisfeito a gente está, ou quão feliz a gente está com o atendimento do lugar. E se a gente deixar menos do que 10% ou 5%, um pouquinho, eles podem interpretar isso como uma crítica, né, do serviço. Então tá aí. Outra coisa que é um pouco mais subjetivo, é um pouco mais difícil de medir, mas é algo que a gente sente na prática quando a gente recém chega. Aqui em Buenos Aires é o modo deles se expressarem em comparação a gente, né, do Brasil. No Brasil a gente é muito menos direto e a gente tem a tendência de suavizar tudo que a gente fala. Como assim? No Brasil é normal a gente dar muita volta quando a gente precisa falar alguma coisa importante. É normal a gente... Opa, quase caí. É normal a gente suavizar as nossas palavras, né, para não soar ofensivo, para não rejeitar uma proposta. E os argentinos, eles não são assim. Eles não costumam ser assim. Na verdade, eles até parecem um pouco grosseiros no começo, quando nós assim chegamos, porque eles costumam ser muito diretos, tá? Se eles não gostam de alguma coisa, eles falam, eles criticam. Não quero generalizar, porque em todos os lugares tem pessoas de todas as maneiras, mas sim é uma tendência. Isso é real, tem uma tendência de que eles sejam mais diretos. Isso soa um pouco chocante pra gente no começo. Outra coisa, isso aí tô lembrando agora, e eu até já fiquei um pouco parecido com eles nisso aí, é a questão de opinar sobre tudo, né? O argentino dificilmente fala que ele não sabe algo. Pelo menos falando argentino daqui da capital, né? De Buenos Aires. Tem uma grande diferença com argentinos de outros lugares. Os argentinos daqui, eles costumam falar sobre todos os assuntos. Eles sempre têm uma opinião. E se eles não sabem, eles improvisam. Ou um amigo sabe, ou eles já leram alguma coisa sobre o assunto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é como no Brasil, que a gente tende a evitar alguns assuntos, pelo menos muitas vezes, como política, religião, todos esses tabus que a gente tem no Brasil. Isso falando a partir da minha experiência, a partir, né, da minha cultura, de onde eu cresci. Eles não têm muito problema em falar. Eles opinam sobre a política, eles opinam sobre a religião. Goste quem gostar, doa quem doer. Então isso é uma característica que eles têm aqui, que provavelmente deu essa fama que eles têm, né, internacionalmente, de serem um pouco ou arrogantes ou por se acharem muito, enfim. Mas tem a ver com isso aí, com a questão da opinião deles sobre tudo. Outra coisa que eu também aprendi com o tempo aqui é que eles têm uma maneira, aqui pelo menos em espanhol eles falam, né, os códigos, né? Eles têm códigos diferentes, códigos, com relação a amizades. Eles não são como o Brasil, por exemplo, que a gente sempre coloca água no feijão e sempre
cabe mais um e sempre dá pra convidar alguém mais e todo mundo é bem-vindo. Os argentinos não são assim. Pelo menos falando argentinos daqui, né, da capital. Eu lembro que no começo foi muito difícil fazer amigos argentinos, porque eles são mais ariscos, eles são mais fechados, eles não são assim tão abertos como nós, né, no Brasil. Trocamos de trabalho e já renovamos todo o nosso grupo de amigos. A gente vai para uma outra cidade, já em questão de semanas a gente já tá saindo com outro grupo. Eles não, eles são um país que preserva muito a amizade que eles fizeram lá nas séries iniciais, lá quando eles começaram a escola. É muito normal a gente ver argentinos saindo com os amigos deles da primeira série, da pré-escola. E essas pessoas são as mesmas pessoas que vão visitar eles toda a vida, que vão sair de viagem com eles. São as mesmas pessoas que vão participar do casamento deles, ser padrinhos dos filhos deles, e vão ser as pessoas que vão estar no enterro deles também. Então eles conservam muito essa amizade. Eu nem lembro do meu primeiro grupo, do grupo de amigos que eu tinha nos primeiros anos da escola, algumas pessoas, mas eles conservam. Então é muito difícil para nós brasileiros, ou talvez outras culturas também, né, entrar nesse grupo deles, porque eles são seletos e fechados. Mas uma coisa positiva é que eu pelo menos sinto é que na questão de amizade eles valorizam e cultivam muito mais a amizade do que nós. Por exemplo, eles procuram mais, eles buscam estar em contato com esses poucos amigos que eles têm. Então é algo que a gente pode aprender algo com eles, né? Que eu pelo menos tenho aprendido. Agora, depois de alguns anos, eu já consegui fazer amigos argentinos, e esses são os que mais me escrevem ou perguntam como eu tô, ou, enfim, né? E tenho amigos de outras nacionalidades também, porém eu sinto que os argentinos têm uma maneira diferente de se relacionar, né? Bom, pessoal, eu tive que desligar rapidinho. Desculpem a minha pouca experiência com a câmera. Com o tempo eu imagino que eu vou estar melhorando um pouquinho com a minha habilidade. Eu tô aqui agora próximo à famosa UBA. Olhem, faculdade de medicina. É um lugar onde tem muitos brasileiros estudando, então se alguém tá pensando em vir pra cá para estudar medicina na universidade pública, bom, é a UBA Medicina, é o destino de muitos brasileiros. O que eu mencionei no vídeo anterior sobre as comemorações, se vocês podem ver, tem muita comida no chão, ó. E isso tem a ver com a maneira que eles comemoram quando eles se formam, né? Que é o que eu tinha mencionado, que eles costumam jogar comida, muita comida, e depois fica um cheiro forte de comida estragada. E óbvio, isso faz com que encha de bomba, enfim, de animais, né? Bom, só pra eu já tinha terminado, mas só pra terminar o que eu tinha falado, uma pessoa se formando, olha ali, quantidade de comida. Mas é isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi meio improvisado. Eu sou meio assim, sou meio improvisado, meio espontâneo. Espero que tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, se não concordarem com o que eu falei, ou se tiverem alguma outra curiosidade que queiram adicionar, fiquem à vontade para comentar aí. E se gostaram, curtam. E
É isso. Um abraço. Até a próxima.